ele começa falando que Jesus era um amor que corrigia, né? Jesus, ele não aparece apenas como alguém que vem para abraçar, para consolar. Nos evangelhos, ele também é aquele que expulsa os comerciantes do templo, aquele que enfrenta os religiosos hipócritas, aquele que chama, né, os discípulos incrédulos, né? E isso mostra que o amor não é só carinho e acolhimento. O amor também é limite. Precisa ter confronto, precisa ter correção. É assim que um pai ou uma mãe ama de verdade. Então, Jesus não passava a mão na cabeça de quem estava sustentando uma injustiça, para quem estava desviado. Ele apontava o erro, ele cortava pela raiz e mostrava aquilo que precisava ser mudado. É ou não é? Então, quando se fala de Jesus, é preciso a gente incluir esse lado firme dele. Não, é um amor que consola, mas que também é um amor que diz não quando algo está destruindo a tua alma, algo que está destruindo a tua família, ou está destruindo a coletividade, ou vai te levar a trazer um prejuízo para a coletividade, né? E dentro dessa misericórdia divina, existe uma justiça que age também paralela a essa misericórdia. Então, na atuação espiritual, a misericórdia e a justiça, elas não se anulam, elas são coisas uníssonas, juntam. Né? Existe misericórdia, mas tem que ter justiça. E elas caminham lado a lado. Né? Misericórdia é o ato de acolher, de você dar novas chances, de socorrer quem caiu, que é o que a gente está fazendo aqui reencarnando. É uma misericórdia estarmos aqui, para tentar de novo. E a justiça é garantir que ninguém fuja das consequências daquilo que plantou, que também é aquilo que nós estamos fazendo aqui. Não estamos fugindo das consequências, estamos aqui colhendo as consequências, né? E plantando melhor. Então Jesus, essas duas forças, elas funcionam juntas, integradas dentro dele, tá? Ele perdoa, só que ele chama a responsabilidade. Ele traz aquele acolhimento, só que ele traz um alerta sobre as nossas escolhas. Né? Ele cura, mas pede que tenhamos mudança de postura. Não adianta curar e continuar tendo os mesmos atos e as mesmas atitudes, né? O problema é que tem muita gente que só quer consolo, sem ter o ajuste da rota. E o livro fala que, no plano maior, não existe amor sem ordem. Não existe um socorro sem aprendizado. Não existe um perdão sem que a pessoa mude realmente o comportamento. Compreende? Então precisa ter esses dois lados, tá? E a justiça divina, ela tem uma equipe totalmente estruturada, tá? Existe uma lei que impede o mal de se espalhar sem limite aqui na Terra, tá? No cosmo todo, tá? No universo manifestado todo. Então existem consciências que trabalham diretamente com essa função, que são os guardiões, tá? Os espíritos que atuam para sustentar a ordem, para impor os limites, né? Para conter os abusos em vários níveis, né? do planeta Terra e do cosmos. Tá? Tanto do plano físico quanto do plano espiritual. E os guardiões, eles lidam com regiões de prisão espiritual, com espíritos que abusaram do poder, com ambientes onde o crime, né, e a iniquidade se instalaram. Não estão lidando com simples espíritos obsessores, são criminosos cósmicos, tá? E os guardiões, eles não trabalham por vingança, eles trabalham por equilíbrio. Então, eles colocam um freio aonde nós, humanidade, ultrapassamos as barreiras da ética. Porque nós, várias vezes, ultrapassamos as barreiras da ética. Então, atuando dessa maneira, eles impedem que o caos se torne uma regra e ajudam a manter a caminhada evolutiva possível para nós. Se não existissem os guardiões, nós já estava lascado já geral. Tá? E os guardiões, eles são humanos, seres humanos, em serviço de alto risco. Todo espírito ainda é um ser humano, tá? Desencarnado, ele é um ser humano, ele continua sendo um ser humano, tá? Então esses guardiões, eles não são seres perfeitos, seres frios, são espíritos que eles já passaram por provas profundas, tá? Que também sentem medo, que também têm cansaço, que também têm conflito interno. A diferença é que escolheram servir em funções de alto risco e de alta responsabilidade. Tá? Então, mesmo eles tendo dúvidas, mesmo eles tendo receio, incertezas, eles permanecem no posto. Então, você que está ouvindo isso, permaneça no seu posto, mesmo com medo, mesmo com dúvida, mesmo com incerteza.
eles têm disciplina, eles têm preparo, têm treinamento. As escolas de guardiões, eles levam, às vezes, uma década em formação, né? Então, nesse treinamento, eles aprendem a agir sem ceder ao ódio, sem ceder à vingança, sem ceder à vaidade espiritual. É eles que seguram essa linha em situações que exigem muita firmeza para conter forças destrutivas, porque lá embaixo tem força destrutiva. Eles mostram que a justiça divina, ela é executada por consciências que conhecem dor, limite, né? Conhecem tentação, mas decidiram ali sustentar toda a ordem em vez de alimentar o descontrole, tá? E o Exu, que é comumente chamado, ele atua como essa força de ordem e de segurança, tá? Mas ele está muito além dessa nomenclatura. Então, assim, na mitologia africana, o Exu, ele é a base de sustentação da criação. São os Exus que guardam os caminhos, que organizam os fluxos, que fazem a ligação entre os planos, né, e que garantem que as leis elas sejam cumpridas. O problema é que, na história do Brasil, Exu foi demonizado por ignorância, por um racismo, né, religioso e também por esse domínio cultural de religiões aí hegemônicas, tá? E o que acontece? O livro ele traz esse paralelo. Assim como os guardiões sustentam a justiça no campo espiritual, os Exus eles sustentam a ordem, o movimento e a disciplina cósmica na sua tradição, tá? Em sua tradição. Então ele não é um demônio, tá? Ele é uma força de segurança. São guardiões, forças de segurança, é a polícia do astral. Quando se compreende a função do Exu, fica muito claro que o universo ele não é bagunçado, tá? Existe uma lei, existe limite, existe uma retaguarda espiritual trabalhando pesado. Então é muito importante que todos se aprimorem, saiam da ignorância espiritual, que busquem aprendizado, se movimentem em direção da sabedoria, para que os mestres possam se apresentar e você sair melhor dessa encarnação, muito mais sábio e muito menos preconceituoso, né? Isso vale para todos nós, porque todos nós temos um certo grau de ignorância em determinados assuntos. Só existe o desconhecido, né? A gente geralmente julga aquilo que a gente não conhece, tá? E enquanto nós aqui da humanidade vivemos em crises políticas, crises econômicas, crises sociais, existe um movimento intenso no plano espiritual que a gente não vê, né? São os guardiões, as equipes de justiça, os exércitos ligados ao nosso arcanjo Miguel e outros agrupamentos ficam de luz atuando, né, nos bastidores que a gente não enxerga. E eles intervêm em regiões do poder, em regiões, em governos, tá, em grupos que manipulam massas, eles intervêm em estruturas sombrias que ficam explorando o medo, ficam explorando a ignorância, ficam explorando a ganância, tá? Então, a batalha, ela não é um filme de fantasia, é um trabalho contínuo de reorganização desses campos vibratórios para poder trazer a queda dessas estruturas doentias e também para que uma proteção para que as mudanças coletivas aqui no plano encarnatório possam acontecer sem que o desequilíbrio tome conta. Eles são equilibradores cósmicos. Imagina, você tira a polícia da rua hoje, o que vai acontecer? Você tira um segurança de uma festa, o que pode acontecer? Você tira um guarda de trânsito do trânsito, o que você acha que vai acontecer? São essas nomenclaturas de segurança que toda a sociedade precisa. E não é diferente no plano astral. Então, a gente tem que entender que eles são esses espíritos que organizam e reequilibram todo o caos cósmico, tá? E nós não podemos deixar de falar, que o livro cita também, que a religião está corrompida, né? Hoje ela é utilizada como uma das maiores ferramentas de controle das massas, né? O livro também explica mais lá para frente que hoje a mídia e a religião fundamentalista são os dois mecanismos de manipulação mais poderosos que existem na Terra, tá? Então hoje essas forças sombrias, elas estão dentro das religiões, dentro dos poderes políticos, né? Para agir em prol desses interesses pessoais. E os líderes religiosos, eles se alinham a esquemas de manipulação, de dinheiro, de fama, né? E a mensagem espiritual ela vai virando uma ferramenta de controle, né? Se alguém já puder assistir o filme O Livro de Eli, vão entender o que a gente está falando, tá? Então, existem
essas nomenclaturas simbólicas como a besta, o falso profeta, o anticristo, que o livro fala e aponta exatamente para esse sistema que usa uma linguagem espiritual para justificar um abuso, para justificar a intolerância, para justificar um moralismo seletivo, né, de selecionar qual que é a verdade, qual que é os grupos, né, que eu vou participar, para justificar a dominação das consciências, tá? Então, isso não é uma teoria, isso é um alerta que está realmente sendo trazido aqui, e não só eu que estou falando isso, sobre essas instituições e lideranças que falam de amor, mas sustentam práticas autoritárias, preconceituosas e corruptas, tá? E isso existe hoje em diversos níveis, tá? Em diversas religiões, não em uma só. Hoje, o que está acontecendo que a gente não está enxergando? Está acontecendo uma transmigração e uma reurbanização espiritual está em transição, tá? Então o livro fala também desse processo que está em curso de espíritos que não querem se alinhar com um novo ciclo evolutivo. Eles estão sendo encaminhados para outros mundos mais compatíveis com o seu próprio nível de consciência. Não vai ser mais, eles não se encaixam mais nessa vibração da Terra que ela está alcançando. Precisa ser colocado em outro lugar para não atrapalhar quem quer avançar. Então, ao mesmo tempo, está acontecendo nas regiões umbralinas uma reestruturação geral. Então, são reurbanizações extrafísicas, estão organizando tudo que está destruído lá, né? Estão construindo hospitais espirituais, estão construindo colônias de ensino, campos de recuperação estão sendo ampliados, tá? E a energia draconiana, os dragões, os daimons, né, que existem lá no calabouço infinito, esses líderes, né, eles estão sofrendo cada vez mais limitações severas. Tá? Isso indica, obviamente, que a Terra está passando por esse período de virada, em que o padrão médio da humanidade precisa subir. Né? As nossas atitudes morais, as nossas virtudes precisam se elevar. Então, isso é o que está acontecendo, essa reorganização ampla do cenário espiritual que vai impactar diretamente nas encarnações, aqui no nosso plano físico. Né? E não se esqueçam que a fila está cada vez maior da encarnação e cada vez as famílias estão tendo menos filhos, ou seja, está demorando mais para reencarnar. Aproveitem essa oportunidade aqui dessa encarnação, tá? E os guardiões, eles precisam de pessoas alinhadas aqui no plano físico, né? Alinhadas na matéria. Não basta apenas ter as equipes espirituais atuando se a maioria de nós continuar alimentando corrupção, desonestidade, covardia moral. A corrupção ela não está lá só no governo, ela está também no nosso meio. Ela está entre nós somos corruptos, nós precisamos alinhar as nossas virtudes, entende? Precisamos elevar a nossa moral. Então, os guardiões, eles precisam de nós, de mais e mais encarnados, aliados, né? Alinhados com as suas políticas, com a política de justiça, né? De pessoas que não vendem os seus valores por vantagem, que não se sujeitam a esquemas podres, né? Que não se deixam manipular por discursos religiosos ou por discursos políticos que traem aquilo que é ético, correto? Entende? A justiça espiritual, ela se expressa em atitudes concretas, pessoal. De não fraudar, de não compactuar com abuso, de não se calar diante de crime, de não embarcar em fanatismo que vão sair ferindo as pessoas, né? Hoje tem gente que bota uma bomba no corpo e explode os outros, ou decapita a cabeça dos outros porque eles não são da mesma religião e acreditam que aquela religião ela é a errada. Vê se tem cabimento a coisa dessa. Então, sem isso, a ação dos guardiões ela vai se limitando, porque a humanidade insiste em sustentar nosso próprio carrasco, nosso próprio algoz, somos nós mesmos. Né? Então, existe essa responsabilidade pessoal que cada um de nós temos nessa batalha espiritual. Tá? E assim, o livro ele traz esse cutucão direto, tá? Não adianta esperar que Jesus, que Arcanjo Miguel, que Exu, que os guardiões e os espíritos superiores resolvam tudo sozinho. Cada pessoa, cada um de nós precisa decidir o que vai fazer com a fé que diz ter. Entende? E isso inclui as nossas escolhas políticas, as nossas escolhas profissionais, as nossas escolhas familiares, as nossas escolhas emocionais, as nossas escolhas espirituais. Né? Ou a pessoa se coloca como alguém comprometido com a ética, com a justiça, com o alinhamento interno, ou ela vai se deixar arrastar pela onda de comodismo,
de corrupção, né, e vai se acabar no futuro desencarnando e se vendo num mar de lodo. Tá? Então, esse não é um chamado que está vindo através do medo. Tá? É um chamado para você se posicionar. Se posicione. De que lado está? Então, a justiça divina não é algo que só cai do céu. Então, é uma força que ela vai se manifestar através de quem escolhe sustentar essa coerência em um mundo cheio de desequilíbrio. Então, escolha sustentar essa coerência nesse mundo de desequilíbrio. Tá? Outra coisa que o livro fala é sobre a base lunar, né, como centro estratégico. Para quem não sabe, o lado escuro da Lua, que é o lado oculto da Lua, ele funciona como uma sede técnica dos Guardiões. Tá? Existem lá laboratórios extremamente avançados, são salas de comando de sistemas de vigilância que monitoram tudo o que acontece na Terra. Tá? Monitoram a política, monitoram a ecologia, monitoram a energia, monitoram as movimentações espirituais, tá? As ameaças que podem acontecer aqui no nosso planeta. Tá? É também o local onde o processo de transmigração das almas são planejados e supervisionados. É para lá que os espíritos vão antes de serem enviados para outros orbes. Tá? E a estrutura lunar, ela permite uma visão ampla do nosso planeta. Tá? Oferece também esses recursos energéticos e também tecnológicos que não existem aqui na crosta terrestre. A tecnologia do plano astral ela é extremamente vasta e muitíssima mais avançada do que nós aqui na Terra, tá? No plano físico. Tá? Então, pessoal, existe esse processo lá na base lunar que está rolando nesse momento de expulsão dos espíritos que não se alinham mais com o estado que a Lua vai chegar, com o estado em que a Terra vai chegar, desculpa. Né? Então, no lado oculto, existe, né, essa zona extrafísica que é inacessível a nós encarnados, que ficam lá os espíritos que já não podem mais reencarnar na Terra. Tá? E eles esgotaram todas as chances que Deus deu para poderem se recompor moralmente. Tá? Não acompanharam o avanço moral mínimo exigido pela nova fase planetária. Nós estamos... A evolução é a evolução moral. Evolução moral. Se foca na evolução moral, que aí todos nós vamos ser vencedores dessa encarnação, tá? Então eles estão lá esperando ordens finais para serem enviados para outros mundos compatíveis com o seu padrão. Se o padrão deles é ódio, raiva, orgulho, ganância e sede de poder, precisam ir para outro lugar, porque aqui o planeta vai avançar nesse nível, tá? E lá os grupos são selecionados, tá? A transmigração não é feita de forma aleatória. Então, os guardiões, essa estrutura, eles analisam cada coletividade espiritual, eles vão agrupando os exilados por afinidade mental, afinidade emocional, afinidade moral. Então, assim, as famílias espirituais que compartilham os mesmos vícios, os mesmos desequilíbrios, as mesmas tendências, elas seguem juntas para o mesmo destino. Tá? As famílias espirituais, no caso, nesse sentido, o ódio, os que têm ódio vão para o mesmo lugar, os que têm raiva vão para o mesmo lugar, os que têm ganância vão para o mesmo lugar, os que têm sede de poder vão para o mesmo lugar. Então, eles são todos direcionados e assim eles evitam, né, que os espíritos sejam colocados em mundos inadequados ao que eles precisam vivenciar. É tudo muito organizado o que acontece no lado oculto da Lua lá. É o trabalho desses guardiões planetários, tá? E acontece também essa manutenção da ordem do planeta. Então a função dos guardiões ela não se limita a combater o mal. Eles atuam nas zonas energéticas do nosso planeta, atuam nos chakras da Terra, porque a Terra também tem chakras, tem pontos de força, pontos de entroncamento energético. Tá? Eles influenciam líderes, eles ficam equilibrando o ecossistema e impedindo que forças sombrias manipulem as massas ou interfiram nos eventos globais. Tá? Então eles trabalham, é tudo muito silencioso, a gente não enxerga, para impedir esse colapso moral, esse colapso político, né, e espiritual que poderiam atrasar a evolução coletiva aqui nossa do plano físico. Né? E o livro também traz que São Miguel, nosso arcanjo São Miguel, ele é o comandante geral. Miguel é o líder máximo da justiça divina para esse ciclo evolutivo. E eu me emociono quando eu falo dele, porque ele é um dos arcanjos que sustenta a energia da casa.
E é ele que supervisiona todos esses guardiões, tá? Ele coordena, ele urbaniza, ele trabalha nessa reurbanização espiritual. É ele que orienta esse expurgo das consciências que não se ajustaram, não sustentam mais energeticamente esse processo de depuração, né, daqui da Terra. E a atuação dele é direta, pessoal, ela é constante, especialmente nesse momento crítico, né, que está acontecendo de transição global que a gente está passando, tá? E os guardiões, eles também não ficam atuando só aqui na Lua nossa, do planeta Terra. Eles atuam também em Ganimedes. Além da nossa Lua, os guardiões eles operam em Ganimedes. Ganimedes é uma lua de Júpiter, tá, que serve como posto avançado para estudar fenômenos cósmicos que influenciam aqui na Terra, tá? Então lá é outro centro de observação extrasolar usado para prever eventos, né, que podem afetar, né, ou afetarão o futuro da humanidade. Então ali eles conseguem organizar as estratégias, né, organizar um amparo planetário. E o que acontece, pessoal? Existe também, por parte dos guardiões, uma formação de agentes humanos, ou seja, preparando alguns encarnados, ou quem puder e quem tiver condições, eles estão ali atuando para formar. Então, eles treinam os encarnados para que possam atuar como colaboradores dos guardiões durante a transição, né? E esses agentes, eles são preparados em desdobramento, ou seja, o espírito desdobra no sono e é levado, né, orientado através de sonhos, de intuições, de contatos espirituais. Então, hoje, com a tecnologia, tem uma comunicação mais facilitada. Nós somos conduzidos, muitas vezes, pelas tecnologias que nós temos na nossa palma da mão, né, para poder a gente servir de uma melhor maneira em benefício dos guardiões, em benefício da luz, em benefício da justiça e do equilíbrio cósmico, né? Então, junto dessa tecnologia que nós temos aqui, esse avanço tecnológico, isso permite e facilita, né, que eles possam coordenar de forma mais ampla e de forma mais eficiente os nossos caminhos para que a gente possa servir da melhor maneira possível aos objetivos da luz, né? Porém, eles têm um desafio muito grande com relação a nós humanos, porque lidar com nós humanos é muito mais difícil do que lidar com os dragões, é isso que o texto fala. Por quê? Porque nós, espíritos encarnados, nós somos frágeis, nós oscilamos emocionalmente muito, nós caímos em vaidades, nós caímos em fanatismo, ou a gente acaba desistindo. Alguns seres aqui encarnados começam comprometidos com o trabalho e depois se desviam ou desistem, né? Então, essa instabilidade por parte nossa, humana, exige mais preparo, exige mais paciência, né? Mais estratégia dos guardiões, né? Então, que a gente possa, nós que trabalhamos com isso, nos firmar e para poder sustentar esses objetivos dos guardiões, tá? E existem irmãos de outras esferas, de outras estrelas na base lunar, tá? Existem seres extraterrestres evoluidíssimos que já colaboraram com o governo espiritual da Terra, ou já e continuam colaborando e vão colaborar, porque já passaram por isso, nessa transição, e eles são especialistas em tecnologia, são especialistas em transição planetária, em ciência espiritual. Então as presenças desses seres mostram que a proteção e o futuro da Terra não depende apenas de nós, espíritos humanos. Claro, na sua grande maioria, sim, depende de nós. Mas sim, também vai ter uma rede interplanetária organizada para ajudar mundos em fase crítica de evolução. Perceba que não é só a Terra que passa ou que vai passar por transição planetária. Milhares, infinitas, não sabemos a quantidade, mas é um mundo inteiro vasto que passa por transição planetária, não é só a Terra. Então existe consciências, um equilíbrio cósmico, seres extraterrestres que já passaram e são especialistas em transições planetárias e estão aqui para auxiliar a Terra nesse momento tão importante da nossa história.